Estamos aqui com o Dr. José Antônio Zelachetti para falar sobre um assunto muito polêmico, estética íntima. Doutor, se apresente para nós, quem é José Antônio Zelachetti? Bom, eu sou médico, eu sou ginecologista, com residência médica em ginecologia, obstetrícia, né? Eu tenho formação e pós-graduação em medicina e cirurgia estética. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Cosmetoginecologia, ABCGIN. Professor universitário, professor de curso, palestrante, a gente faz palestra internacional, inclusive mês que vem estarei palestrando em Valência, na Espanha. Então, assim, falando sobre um tema que eu considero que ele explodiu agora, né? Que a gente chama de cosmetoginecologia, muita gente chama de ginecologia estética, e eu prefiro chamar de ginecologia regenerativa, funcional e estética, né? Porque a gente está falando da parte regenerativa. E é um tema que, apesar de ter explodido agora, eu já faço isso há 11 anos, desde 2007, quando eu comecei a fazer isso. Então, enquanto é uma novidade para muita gente, já é o meu trabalho há muito tempo. Você acha que isso foi mais fácil para você, entrar nesse mundo da estética íntima por ser ginecologista? Não, sem dúvida, porque eu acho que essa é uma área do ginecologista. Apesar da gente saber que tem dermatologista, cirurgião plástico atuando, né, fazem isso muito bem, só que o ginecologista ele tem um conhecimento daquela área maior porque é a área de atuação dele, né? Ele é especialista na genitália, né, feminina, né? Então é claro que ele tem uma formação mais adequada para isso. Mas não que um dermatologista, um cirurgião plástico não possa desenvolver trabalhos ali. Só que eles vão ter limitações que dali por diante talvez o ginecologista seja mais adequado. Claro, um ginecologista também com treinamento para isso. Qual é o seu público? Assim, vem várias mulheres de várias idades. Qual é o seu público aqui? Então, a gente tem uma faixa etária prioritária em torno dos 40 aos 50 anos, sendo que a faixa etária que mais cresce são as mulheres de 30 a 40 anos, porque elas já estão percebendo que vão envelhecer, apesar de não terem envelhecido, e aí já começam a fazer a prevenção, né, nessa área. Mas isso é apenas uma parte, né? Porque quando a gente está falando em parte regenerativa, a gente está falando também não só de pacientes que querem a parte estética, mas de pacientes que sofrem, por exemplo, com o uso de medicações, que têm menopausa precoce, ou pacientes que têm o que a gente chama de síndrome urogenital da pós-menopausa, ou seja, ressecamento vaginal com atrofia da vagina, e a gente consegue, através de tratamentos e alguns equipamentos, né, restabelecer a mucosa da vagina, toda essa atrofia, melhorar a elasticidade, sintomas, né? Elasticidade, colágeno, tudo isso. E você acha que os problemas causados pela idade são o principal motivo da busca por esses procedimentos? Talvez um dos principais, né? Mas não é só a idade, não. É a idade, uso de medicações excessivas. Nós temos hoje mulheres que usam muito hormônio e acabam tendo, às vezes, até, por exemplo, hipertrofia de clitóris. Nossa! Né? E aí o que acontece? Isso é uma hipertrofia que é irreversível, né? Então você só consegue reduzir isso cirurgicamente, né? Ou mulheres que nem têm a idade tão avançada, mas entraram numa menopausa precoce pelo uso de medicações por conta de câncer, de tratamento de câncer de mama. Então, são mulheres que já estão, mesmo que novas, sofrendo as consequências de uma atrofia vaginal, né, pela menopausa medicamentosa. E aí nós temos como ajudar bastante essas mulheres. Você trata também a questão dos lábios, grandes lábios flácidos, né? Você tem muita procura disso, assim, porque você vê, né? Nós mulheres sabemos que tem muitas pessoas até jovens que sofrem com isso, com a questão da flacidez nos lábios. Isso pode ser corrigido sem intervenção cirúrgica? Bom, isso que você está falando é a hipertrofia dos pequenos lábios. Os pequenos lábios são aqueles de dentro,
né? E os grandes lábios são aqueles de fora, aqueles mais gordinhos. A hipertrofia dos pequenos lábios realmente é um problema que aflige muitas mulheres, algumas só do ponto de vista estético, mas outras até funcional, porque podem incomodar com a roupa apertada, acumular secreção, urina, né, ter uma dificuldade da higiene, ou sentem dor na hora da relação sexual, ou simplesmente mesmo uma questão estética, e a gente não pode desprezar isso, porque já atendemos muita paciente com complexos, né, com problemas existenciais por conta disso. Normalmente, quando a gente pensa em redução, o tratamento é cirúrgico. Alguns casos onde a hipertrofia não é muito grande, a gente consegue fazer uma retração com laser, não cirurgicamente, apenas utilizando o laser para fazer essa retração, o que a gente chamaria de uma laser escultura. Mas basicamente a cirurgia acaba sendo necessária. Doutor, quais são os procedimentos que você faz aqui e quais os aparelhos que você mais utiliza? Olha, o aparelho que eu mais utilizo hoje, e que é um boom, é o laser. O laser a gente está usando para regeneração vaginal, ou rejuvenescimento vaginal, para estímulo de colágeno, de elastina, melhora a lubrificação, melhora a vascularização, até o tônus da vagina melhora. E estamos utilizando também eles para o tratamento da incontinência urinária. Além do laser, que hoje, vamos dizer assim, em termos de equipamento seria o carro-chefe, a gente tem a radiofrequência não ablativa, que são equipamentos que funcionam também muito bem para esse estímulo de colágeno, mas por eles não serem ablativos, ou seja, não queimarem, mesmo que pouco, como laser, eles estão mais indicados para os pacientes com uma atrofia maior, com pacientes que são mais velhos, com a idade maior, mais avançada, que não podem especificamente fazer o laser. O laser ele não é indicado para quem já tem uma idade avançada, é isso? Pode ser, mas existem algumas situações que a gente contraindica o laser. Então todo mundo acha que o laser vai sempre estimular colágeno e serve para todo mundo? Não. Quem não... Assim, o médico que não entende isso, né, acaba fazendo em umas situações, e eu já peguei algumas complicações onde você tem uma estenose, ou seja, um fechamento da vagina, porque foi um laser mal indicado. Então, entendi. O ideal era uma tecnologia que não fosse ablativa. Quando você fala que você trabalha com estética íntima, qual é a maioria das reações das pessoas? Porque muita gente não entende isso, né? Poxa, caramba, pra quê? Estética íntima, gente, como funciona isso? Olha, eu não posso dizer que eu trabalho com estética íntima, isso é uma pequena parte do que eu faço, né? Então, quando a gente está falando em ginecologia regenerativa, é funcional, é estético também, né? Mas a gente está falando de tudo. E a gente está fazendo muito mais do que isso, né? Nós estamos tratando mulheres e se a questão para ela estética é um problema, é porque isso para ela pode trazer uma repercussão psicológica, emocional, né? De autoestima, de confiança, que talvez valha a pena você abordar a parte estética. Não é simplesmente uma questão, vamos dizer assim, simples, estética, não é. E quando a paciente vem aqui fazer a avaliação, muitas vezes elas reclamam de algo que nem tá tão ruim assim, ou muitas vezes você vê algo que poderia melhorar. Como que você indica isso para ela? Como que você faz essa avaliação? Tem dois tipos que nos procuram, né? Porque assim, eu não deixo de ser ginecologista. Então, eu tenho pacientes que vêm me procurar para fazer uma consulta ginecológica normal, fazer mamografia ou preventivo. E nessas pacientes, quando eu vejo alguma alteração, eu pergunto se aquilo é um problema para ela. Porque se não for, eu nem toco no assunto, porque eu não estou aqui para ficar arrumando problemas para as pessoas. Se aquilo não incomoda ela, deixa, entendeu? Já é diferente daquela paciente que vem para isso. A paciente que me procura, né, para fazer a parte da cosmetoginecologia, ela já vem com a queixa dela e normalmente ela já sabe até o que ela quer, né, o tipo de tratamento que ela quer, e aqui a gente discute. Quando eu vejo alguma coisa que ela não comentou, isso aqui é uma alteração, te incomoda, não te incomoda? Porque se não incomodar e não for nada sério, deixa, entendeu? Eu já tive pacientes que tinham indicações de fazer outros tratamentos e que elas não quiseram, mas é uma opção delas, não fico
obrigando ninguém a fazer nenhum tratamento. A questão da virilha perfeita. As mulheres hoje em dia falam, ah, não, porque é muito escura. Aí fica preocupada porque é muito escura, uma porque é mais gordinha do que a outra. E existe isso aqui, ó, a questão de a busca da virilha perfeita, de querer sempre clarear, de querer sempre botar tudo no lugar, ou não? Eu te digo mais, tem algumas pacientes que vêm em busca da vagina perfeita. Entendeu? A gente evita criar padrões. Eu acho que nós não estamos aqui para isso, a gente está aqui para ajudar as mulheres. Essa demanda não fui eu que criei, foi uma demanda que as próprias mulheres criaram e por isso que nós desenvolvemos um trabalho nessa área, ou seja, ninguém inventou nada disso. Então, eu acho que ainda é uma demanda reprimida, porque muitas mulheres têm e se queixam de problemas e não sabem que tem tratamento. Agora, elas vêm sim procurando uma virilha mais clara, a gente indica um peeling ou às vezes até um laser externo. Algumas acham que tem uma flacidez dos grandes lábios, querem fazer um preenchimento, mas longe de padronizar. Não queremos criar padrão, assim como, por exemplo, foi criado com a mama, de que uma mama grande, com silicone, é bonita. O grande lábio tem que ser também preenchido, grande, tem que ser bonito. Não. Isso aí, vamos desencanar a mulherada. Sobre tudo isso que você falou, a questão de o excesso de medicamento e tudo mais, temos como prevenir essas alterações na vagina? Qual a dica que você dá para essas mulheres? Bom, a dica de prevenção é que tudo que a gente faz na nossa vida exige um equilíbrio, né? Então, se para você ter uma saúde no seu corpo, você tem que ter um equilíbrio de alimentação, você tem que ter um equilíbrio do meio que você vive, né? Evitar fumo, evitar cigarro, porque a gente sabe que isso envelhece o corpo de uma forma geral, além do risco associado ao câncer. Então, evitar medicações de uso crônico que possam desenvolver alguma alteração também. Então, uma vida regrada acaba prevenindo. Agora, isso, se você quiser fazer uma prevenção mais ativa, é claro que o uso de vitaminas é importante. Algumas pacientes já procuram, antes de ter um problema, já começam a querer fazer um laser ou fazer um clareamento. Mas isso vai da demanda de cada uma. Não vou dizer que precisa fazer alguma coisa para ficar sempre com a vagina jovem. Não, entendeu? Não tem essa necessidade, não. E quais são os efeitos no corpo da mulher pós esses procedimentos? Quais cuidados que elas devem ter? Por exemplo, com a aplicação do laser e a aplicação até mesmo da radiofrequência. Então, isso é o que a gente costuma chamar de downtime, tá? Quanto menor o downtime, ou seja, o retorno rápido às atividades, melhor é o tratamento, né? Atividades sexuais. Por exemplo, a radiofrequência não ablativa, ela me permite fazer no mesmo dia num dia e à noite ela poder ter relação. Quando eu já faço um laser interno, ela precisa de 5 dias sem ter relação. Se eu for fazer uma ninfoplastia, que seria a redução dos pequenos lábios vaginais, como é cirúrgico, tem corte, ela é uma paciente que vai ficar em torno de 20, 30, às vezes 40 dias sem ter relação sexual. Então tem todo um cronograma tem que ser respeitado e a gente conversa com a paciente, porque se ela não estiver disposta, por exemplo, a ficar um mês sem relação sexual, ela não pode fazer o tratamento. Então, cada tratamento tem a sua, vamos dizer assim, particularidade. Um outro exemplo, vamos fazer um peeling para clarear a virilha, como você falou anteriormente. Mas amanhã eu quero ir para a praia. Não pode. Porque você está usando um ácido. Se você for para a praia pegar sol, por mais que esteja coberto, sempre pode causar uma mancha. Então tem alguns cuidados que são relacionados a cada procedimento especificamente. Mas quanto antes puder voltar às atividades, melhor. É a questão do laser. Vamos deixar claro para quem não conhece o laser, né? Ele é invasivo, ele dói. Como que a maioria das mulheres reage quando faz um tratamento com o laser? O laser, ele não é invasivo. Na verdade, uma ponteira que a gente introduz na vagina, onde ele faz uns disparos de luz, né, que é o que a gente chama de efeito fototérmico, ou seja, um calor produzido pela luz do laser. E ele vai causar
pequenas ablações, pequenas queimaduras, podemos dizer assim, mas são queimaduras controladas, né, na mucosa da vagina, né, na parede da vagina, onde vai haver um estímulo de elastina e colágeno. Ela não sente nada, a gente não precisa passar anestésico, né? Quando você vai chegando na entrada da vagina, é que ela pode sentir uma sensação de calor, mas uma coisa bem superficial, que também, quando chegou ali, já acabou o procedimento. É um procedimento até bem rápido. É colocado como? Com uma camisinha? A ponteira dele é redonda? Como que é? Não, é uma ponteira cilíndrica. Alguns equipamentos de laser têm um espéculo, que parece até uma camisinha, e outros não tem, mas essas ponteiras elas são sempre autoclaváveis. Então é importante que a gente mantenha os cuidados de higiene, autoclave, né, para não transmitir também nenhuma doença de uma mulher para outra. Então, normalmente quando a gente usa, está fazendo numa paciente, a outra ponteira da paciente seguinte está sendo esterilizada, para isso a gente poder ter os critérios de segurança. E você disse que esse laser ele pode ser utilizado em procedimentos como? Esse laser, né, que é para utilizado no rejuvenescimento vaginal, ele pode ser usado dentro da vagina, né, para estímulo de colágeno, ou fora da vagina, na área externa dos grandes lábios, não só para clareamento, como também para melhorar a textura da pele, algumas rugas pequenas, algumas rugas finas, e melhora bastante a qualidade da pele também. Claro, é o mesmo laser, bem parecido com o que é utilizado pela dermatologia, mas você precisa de uma ponteira especial para fazer ele dentro da vagina. A questão da depilação a cera, ela acelera essa flacidez? Aquela mulher que usa cera de 15 em 15 dias, ela pode ter uma flacidez mais rápida naquela área? Não, mas ela pode causar manchas, porque normalmente a cera é quente e quando você também faz a remoção daquela cera, né, ela pode estar tirando também a proteção que a pele tem. Entendeu? Então, ela é uma cera que tipo de depilação que costuma causar bastante mancha. Manchas, né? Então, essa história de, fica fazendo cera que vai ficar flácida. Não. Isso não ocorre, né? Não ocorre. É só a teoria. Não, a flacidez, ela ocorre por um fenômeno que nós temos com o envelhecimento, que se chama lipodistrofia. O que é isso? À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo o coxim gorduroso de algumas áreas do organismo. Um exemplo da área muito comum que a gente tem essa lipodistrofia é a maçã do rosto, que ela acaba sendo perdida com a idade. Aí aquele rosto, né, que jovem era triangular, ele passa a ser um rosto quadrado, né? E ali na vulva, né, que é a entrada da vagina, a gente tem essa flacidez dos grandes lábios também, por essa lipodistrofia, perda de gordura dos grandes lábios vaginais. Eu vi procedimentos com preenchimento de gordura na área da virilha. O senhor indica esses procedimentos? O que o senhor acha? Então, hoje a gente tem usado o preenchimento com a nanoenxertia. O que é isso? Os preenchimentos de gordura sempre existiram, né? Ou seja, você faz uma lipoaspiração de um lugar para implantar aquela gordura no outro lugar. Então, nesse caso, seria para implantar na flacidez dos grandes lábios vaginais. Mas hoje, através de uma tecnologia nova chamada de nanoenxertia, a gente tem conseguido, através de cânulas muito finas, aspirar de algumas regiões uma gordura, né? Fazer um tratamento com essa gordura com alguns filtros especiais, tornando ela em nanopartículas de gordura, rica, né, em células-tronco, em fatores de crescimento, e fazer um preenchimento, um implante naquela região dos grandes lábios, em alguns casos até dentro da vagina também, para estímulo, por exemplo, de colágeno também. E com isso você tem esse estímulo dessas células-tronco com rejuvenescimento ou um preenchimento, de acordo com a necessidade que você quer. É uma tecnologia nova e para o tratamento da gordura, e isso aí vai ser um boom no mundo aí. Acho que esse ano aí que tá entrando. O preenchimento com gordura, o corpo pode rejeitar aquela gordura também, né? Pode. Nesse tratamento da nanoenxertia é mais difícil isso acontecer. A chance de você ter uma necrose do tecido ou uma absorção daquela gordura é menor. Mas pode acontecer, né? É importante a gente saber que não existe tratamento inofensivo, né?
qualquer tratamento, por mais simples que seja, ele tem os seus riscos e suas complicações. Então é importante que ele esteja sendo feito por um profissional que saiba o que está fazendo, habilitado, e que se tiver alguma dessas complicações que podem ocorrer em qualquer procedimento, que ele saiba também quais são as condutas que devem ser tomadas para diminuir esse risco. Muito obrigada pela sua entrevista, Dr. José Antônio. Vou te pedir para fazer um comentário final. Falar sobre também é um simpósio que o senhor vai participar na Espanha? No dia 5 de outubro eu vou estar em Valência, na Espanha, num simpósio anti-envelhecimento, mas dentro desse simpósio a gente vai ter uma mesa só sobre a parte regenerativa ginecológica, a parte de cosmetoginecologia. Então essa mesa eu vou ser o vice-presidente dessa simpósio, e aonde ele vai ser produzido por nós, representando a Associação Brasileira de Cosmetoginecologia, junto com a Sociedade Espanhola de Ginecologia Regenerativa, em parceria. E dessa parceria, eu acho que a gente vai conseguir também trazer algumas novidades, algumas coisas boas, assim como nós já temos parcerias com a Sociedade Espanhola, com o pessoal dos Estados Unidos, com o pessoal da Sociedade Argentina de Ginecologia Estética também. E aproveitando também para falar que no dia 20 de outubro, vamos ter aqui no Rio de Janeiro, que é um sábado, primeiro simpósio internacional de tecnologias utilizadas na regeneração vaginal, que vai ser o chamado Laser em Rio. Vai ser um simpósio que vai ocorrer no Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, para médicos, o público-alvo médicos, a maioria deve ser ginecologista e dermatologistas. Ali a gente vai discutir sobre todas essas tecnologias que melhoram a saúde da vagina e da vulva da mulher, passando entre o laser, até a radiofrequência, ultrassom microfocado, uso de LEDs, de outras tecnologias para favorecer a parte genital feminina. E esse foi o nosso primeiro podcast do De Bem com a Bia. Acompanhe nossas redes sociais, o Instagram é @debemcobia. Muito obrigada, Dr. José Antônio, pela sua participação. Na próxima semana, fiquem ligados, o tema será drenagem linfática pós-operatório. Valeu, gente!